Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, tendo Jesus ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e chorando. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, peçam um instante de suas vidas para perguntar, para iniciar essa reflexão com uma pergunta. Qual é a garantia que nós temos que Jesus ressuscitou? Você já parou para se perguntar? Nós temos como garantia que Cristo ressuscitou a quem? A quem nós vamos dar crédito pela ressurreição de Jesus Cristo? Se você for uma pessoa como eu sou, você nunca viu Cristo ressuscitado pessoalmente. E aí? Qual é a garantia que você tem que Cristo ressuscitou? Qual é a garantia que eu tenho que Cristo ressuscitou? Você já parou para pensar? A nossa garantia é a igreja, gente. São os apóstolos de Cristo. Foi eles que viram Cristo ressuscitado e proclamaram essa verdade para nós e proclamam até os fins dos tempos. Olha para a história do cristianismo. Os apóstolos foi quem anunciaram que Cristo ressuscitou. Aleluia. E eles morreram anunciando essa verdade. Se nós formos ler o livro dos Atos dos Apóstolos, teve uma hora lá que eles ficaram apertados, né? Eles ficaram pressionados para negar essa verdade. Mas Pedro, o primeiro Papa, não negou. Ele disse: Cristo ressuscitou. A ponto dele enfrentar problemas. A ponto dele dizer: antes agradar a Deus que aos homens. Nós não podemos negar a verdade que Cristo ressuscitou. A ponto deles perderem a sua vida em forma de martírio. Derramaram seu sangue por essa verdade. Então, essa é a resposta à pergunta que eu lhe fiz. A garantia que Cristo ressuscitou é a vida dos apóstolos, é o anúncio dos apóstolos, é o anúncio que os apóstolos fizeram aos nossos antepassados. É a igreja, gente. Nós vimos agora, o Papa Francisco faleceu, mas a igreja de Cristo não vai parar. Vai continuar. A igreja que anuncia o Cristo ressuscitado. Mas, infelizmente, muitos, principalmente depois do modernismo,
depois do protestantismo e com o relativismo e o mudanismo no meio de nós, infelizmente, muitos hoje não dão credibilidade ao anúncio do ressuscitado, ao anúncio da igreja que proclama para nós: Cristo ressuscitou e vive entre nós. Aleluia. Por isso eu perguntei para vocês, qual a garantia que nós temos que Cristo ressuscitou? A igreja. Temos a nossa fé como fundamentos dos apóstolos. Recebemos a nossa fé dos apóstolos. Quando existe um credo, né, principalmente quando nós estamos renovando as nossas promessas de batismo, lá diz assim: essa é a nossa fé, que da igreja recebemos, insinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo. A nossa fé, gente, ela vem dos apóstolos. Foi eles que anunciaram o evangelho para nós. Foi eles que anunciaram que Cristo ressuscitou. Foi eles que anunciaram que Jesus Cristo padeceu, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e é a nossa razão de existir. Foi eles que anunciaram que todos aqueles que morrem na amizade com Deus, eles vivem para a vida eterna. Foi a igreja que anunciou Jesus Cristo para nós e é ela que continua a anunciar o Cristo para nós. Isto é verdade. Meus irmãos, 6 minutos, 7 minutos de conversa, poderia parar por aqui, já estava perfeito. Mas vejam só, não foi fácil para os apóstolos renunciar ao Cristo. Não foi fácil. A gente viu no Evangelho que eles estavam tristes e chorando. Eles estavam abatidos, gente. Nossos irmãos apóstolos, mártires da igreja, abatidos, tristes, porque o seu Senhor havia enfrentado a cruz, havia enfrentado o Calvário, e eles saíram daquele momento. Um momento muito triste, um momento muito doloroso. Eles não aguentaram e saíram, como Cristo mesmo disse, que iriam ferir a cabeça e os outros iam sair de si, de perto de Jesus. E eles estavam provavelmente também com medo deles também ser mortos. Foi isso que fechou o coração deles. E Jesus chega a repreender eles pela falta de fé e pela dureza do coração. Porque, gente, quando nós estamos com o coração duro, quando nós estamos com medo, é difícil nós raciocinarmos as maravilhas do Senhor. Aquilo que Jesus Cristo fez em nossas vidas e ainda continuará fazendo. Vejam só, os apóstolos viram Jesus andar nas águas, gente. Os apóstolos viram Jesus, com sua palavra, acalmar o mar e o vento. Os apóstolos viram Jesus ressuscitar mortos. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquele rapaz que ia já no seu sepultamento, já dentro do seu caixão. E Jesus olhando para aquela mãe daquele jovem, Jesus toca no caixão e ressuscita. E os apóstolos viram tudo isso, gente. Viram Jesus curar cegos, curar aleijados. Viram Jesus, por meio de Jesus, eles realizarem grandes pescas de numerosos peixes. Através do milagre, viram a transfiguração de Jesus, gente. Eles viram Jesus entregando o seu próprio corpo na Quinta Santa. Jesus entrega o corpo no pão, o corpo já glorioso naquele pão consagrado. Jesus diz: isto é o meu corpo. Jesus antecipa a sua Páscoa e entrega o próprio corpo dele aos apóstolos. O próprio sangue dele. Jesus diz: tome, isto é o meu sangue que será entregue por vós em favor de muitos. Isso já na Quinta-feira Santa, antes de Jesus ir para a cruz, Jesus já entrega aos apóstolos. Imagine você olhar para Jesus. Os apóstolos olharam para Jesus.
Imagine cada chamado dos apóstolos, cada chamado de Jesus que ele fez para cada apóstolo, no olhar, no toque. Você vem comigo. Vocês recordam que muitos deles estavam pescando ou então consertando as redes e eles imediatamente deixaram tudo para seguir Jesus. Vocês viram que Mateus estava trabalhando, estava na coletoria de impostos. Jesus apareceu na vida deles. Jesus surgiu na vida dele e disse: vem, segue-me. E ele largou tudo, deixou. Gente, esses homens, mesmo depois de anunciar a eles, porque eles estavam com medo e tristes, chorando, eles não creram na mensagem do Cristo ressuscitado. Eles não creram, gente. Então, se para eles foi difícil eles crerem no Cristo ressuscitado, imagine eu e você. Está vendo como não é fácil crer? Não é fácil, mas nós somos chamados a crer. E eu digo a vocês, a nossa fé não é minha, não é sua, não é a nossa razão que diz, não é o meio secular que diz, não é o protestantismo que diz, não é o secularismo que diz, não é o relativismo que diz, não é a agenda mundial que diz, não é a imprensa que diz. Quem diz naquilo que nós devemos crer e naquilo que nós não devemos crer, quem diz para nós é a Igreja Católica Apostólica Romana. É o seu magistério. Porque ela recebeu o tesouro da fé dos apóstolos que viram Jesus ressuscitado. Foi eles que viram Jesus ressuscitado e repassaram de geração em geração até os tempos presentes e assim até enquanto o mundo existir. É os apóstolos, é a doutrina católica, apostólica romana, a nossa garantia de que Cristo ressuscitou, como havia dito. Aleluia. Mas infelizmente, meus irmãos, infelizmente, até nós, filhos da igreja, pouco a pouco estamos deixando de acreditar neste caminho de salvação que Jesus nos deu, principalmente depois da reforma protestante. Infelizmente, estamos deixando o caminho certo para seguirmos em veredas erradas. E pior, existe no meio eclesial, existe uma certa perseguição àqueles que proclamam esta verdade de fé. Existe uma certa exclusão àqueles que proclamam esta verdade de fé. Mas Cristo, nosso Senhor, ele disse: ide, anunciai o evangelho a todo mundo, a toda criatura. E eu digo a vocês, como eu sempre venho dizendo aqui, o evangelho de Jesus Cristo, a doutrina de Cristo Jesus, que existe na Santa Igreja Católica, ela vai continuar sendo pregada, ela vai continuar sendo anunciada, quer queira, quer não. Vocês recordam quando Jesus de Nazaré entrou em Jerusalém e todo mundo começa a cantar e cantar hinos e dizendo Hosana Rei, Hosana Rá? Tinha umas pessoas que diziam assim: pede para que eles se calem. Jesus disse: eu te garanto, se eles calarem, as pedras falarão. E eu digo a você, meus irmãos, o anúncio do evangelho não vai parar. Se eu e você não tivermos coragem de anunciar o evangelho de Cristo, ele vai chamar outras pessoas e outras pessoas falarão. Ele vai quebrar outros corações empedernidos e esses corações vão anunciar que Cristo ressuscitou, que ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Não existe outro caminho. Não existe outro meio de salvação a não ser o de Cristo Jesus. E esse caminho ele confiou a uma igreja. E essa igreja ela se chama Católica Apostólica e tem sede em Roma.
E não há salvação fora da igreja de Cristo Jesus. 15 minutos tá bom, né, gente? Poderia passar aí mais uns minutinhos já falando essas verdades de fé para vocês. Mas tá bom. Como diz um ditado, para um bom entendedor, minha palavra basta. Quanto mais 15 minutos de conversa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Amém.